Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender tudo sobre esse componente aqui, o display de 7 segmentos. A gente vai aprender o funcionamento do display, vamos aprender os diferentes tipos, vamos aprender como codificar os LEDs do display em 1 byte de informação, vamos aprender como testá-lo e no final do vídeo eu vou ensinar para vocês como controlar esse display pelo Arduino. Então, vamos lá! Bom pessoal, antes de partir para a prática, eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do nosso display. O display de 7 segmentos ele é um componente muito comum na eletrônica digital. Com certeza você já viu um por aí, seja em relógios digitais, cronômetros digitais, em voltímetros, em amperímetros e até mesmo naqueles medidores de velocidade encontrados no trânsito. Esse display ele é usado principalmente para representar números. Também é possível representar algumas letras, A, B, C, D, E e F, com um display de 7 segmentos, mas sua principal aplicação, e o que a gente vai focar nesse vídeo aqui, é para ele representar números. E geralmente ele é utilizado para a representação do tempo ou qualquer outra grandeza física. E aqui eu trouxe duas imagens de exemplo. Essa imagem aqui, que é o próprio medidor de velocidade que eu falei. Veja só, ele está exibindo aqui 38 km por hora. E essa exibição do 38 aqui é com um display de 7 segmentos. E trouxe aqui também um cronômetro. Veja só que tem vários números aqui. E todos os números aqui estão sendo exibidos com displays de 7 segmentos. Nessa imagem aqui, eu trago a disposição dos 7 segmentos que formam o nosso display. Veja só, cada retângulo vermelho desse aqui é um segmento. E eles ficam distribuídos dessa maneira aqui, formando um 8 na verdade. Foi convencionado que esses segmentos se chamam A, B, C, D, E, F, G, conforme eu vou passar aqui na imagem. Veja só, A é o daqui de cima, aí nós temos seguindo aqui em sentido, aqui indo para a direita nós temos o B, C, D, E, F e o do meio aqui é o G. Então isso aqui é tudo, foi convencionado. Os segmentos dessas posições aqui se chamam A, B, C, D, E, F e G. Então, pessoal, é o seguinte, cada segmento desse é um LED e ele pode ficar aceso ou apagado. Então, por exemplo, a gente pode formar o número 7 se a gente ligar os segmentos A, B e C e manter os outros segmentos restantes desligados. Veja só, conforme eu deixei aqui na imagem. Aí você forma um 7. Cada LED ele só vai poder estar ligado ou desligado. E isso quer dizer que a gente pode representar o estado de cada um desses LEDs por um número binário. Quer dizer, vai ser 0, que a gente chama também de estado baixo, quando o LED estiver desligado. E vai ser 1, que a gente chama também de estado alto, quando esse LED estiver ligado. E, portanto, então, a gente pode representar esses 7 segmentos, os nossos 7 LEDs, por 7 bits, que aqui a gente vai chamar esses 7 bits de A, B, C, D, E, F, G, só que em maiúsculo. Então, agora, nós vamos ver os valores desses bits aqui, os bits que eu acabei de mostrar, A, B, C, D, E, F, G, para cada número que a gente representar no nosso display de 7 segmentos. Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelo 0. Então, vamos lá. Para representar o número 0, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem que manter os LEDs A, B, C, D, E e F ligados e o LED G desligado. Veja só como ele forma um 0 aqui. Ele tem a formação de um 0. E o valor binário correspondente a essa formação é o seguinte. Como eu falei,
A, B, C, D, E e F ligados. Então, A, B, C, D, E e F serão todos iguais a 1. Veja só. 1, 1, 1, 1, 1, 1. E somente o G, que está desligado, vai ser igual a 0 aqui no final. Então, esse é o valor binário correspondente para a gente representar o zero no display de 7 segmentos. Agora, para o número 1, você pode ver que só o LED B e o LED C que ficam ligados. E o restante aqui ficam apagados. Então, a gente tem aqui A igual a 0. Já B e C estão ligados. Então, B e C igual a 1. E o restante igual a 0 também. E essa aqui é a configuração binária para a gente exibir o número 1. Para o número 2, a gente tem que os LEDs ligados seriam o A, B, o D, o E e o G. Então, com isso, a gente teria A e B aqui, 1 e 1. Daí C igual a 0. D e E igual a 1, estão ligados. D e E ligados aqui. F desligado, F igual a 0. E G igual a 1, G ligado. Eu estou mostrando mais no detalhe aqui os primeiros para vocês entenderem a lógica. Só que agora eu vou passar aqui mais rápido. Então, aqui para o número 3, nós teríamos o A, B, C, D e G ligados. E o E e o F desligados. Então, nós teríamos essa configuração binária aqui, que representa esses LEDs ligados e esses dois LEDs desligados. Para representar o número 4, a gente teria os LEDs B, C, F e G ligados, que corresponde a esse número binário aqui, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Para representar o número 5, nós teríamos os LEDs A, C, D, F e G ligados. Isso corresponderia ao número binário 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esse que está aqui na imagem. Para representar o número 6, a gente teria os LEDs A, C, D, E, F e G ligados. Somente o LED B estaria desligado. Isso que é representado pelo número binário 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Já para o número 7, que eu já tinha mostrado, eu já mostrei antes, mas estou aqui mostrando a representação binária, que a gente não tinha visto. Nós teríamos A, B e C ligados. Ou seja, os três primeiros aqui, A, B e C igual a 1. E o restante igual a 0 desligados. Para representar o 8, todos os LEDs estariam ligados. Então, nós teríamos aqui que A, B, C, D, E, F, G seriam todos iguais a 1. Todos em estado alto, todos ligados. E para representar o número 9, todos estariam ligados, menos o LED E aqui. Então, a gente teria esse número binário aqui para representar o número 9. E toda essa codificação que eu expliquei para vocês, a gente transforma numa tabela. E essa tabela relaciona o arranjo dos bits A, B, C, D, E, F, G para cada número a ser representado. Então, veja só, aqui no nosso slide. Do lado esquerdo, nós temos o número a ser representado. E do lado direito, a gente tem os bits que a gente vai colocar o estado desses bits nos LEDs para representar esse número. Por exemplo, para representar o número 0, conforme a gente já viu anteriormente, a gente coloca os 6 primeiros bits são iguais a 1 e o último bit, que é o G, é igual a 0. Para representar o número 1, a gente tem 0, depois os bits B e C, que são iguais a 1, estão em estado alto, e todos os bits restantes são iguais a 0. E assim por diante. E aqui com essa tabela, a gente tem toda essa correlação entre o número a ser representado e os bits que a gente vai escrever nos LEDs. Talvez isso tudo pode parecer um pouco complicado agora, mas vocês vão ver lá na frente no vídeo, quando a gente fizer a programação do Arduino para controlar o display de 7 segmentos no Arduino, vocês vão ver como essa tabela é útil para controlar o display. Bom, pessoal, o último detalhe teórico importante que você precisa saber sobre os displays de 7 segmentos é que existem 2 tipos, e você precisa saber qual tipo está usando para acioná-lo de maneira correta.
O primeiro tipo, que foi o que eu coloquei aqui nesse slide, é o tipo ânodo comum. Ânodo, para quem não sabe, é o terminal positivo de um diodo, que o diodo tem dois terminais, um terminal positivo e um terminal negativo. O ânodo é o positivo. Então, quando a gente fala de um display de 7 segmentos do tipo ânodo comum, quer dizer que o ânodo de todos os LEDs aqui estão conectados juntos. E a gente vai conectar, quando a gente for ligar esse display de 7 segmentos do tipo ânodo comum, a gente vai colocar esse terminal ânodo comum numa tensão positiva mais VCC, conforme está aqui no circuito. E depois a gente vai acionar os LEDs individualmente através dos terminais aqui A, B, C, D, E, F, G. É claro que você não vai acionar assim, você vai colocar um resistor, porque senão você vai queimar o LED, certo? Mas aqui é só uma imagem ilustrativa. Um detalhe importante do display de 7 segmentos ânodo comum é que você vai ligar o LED quando você colocar os terminais numa tensão de estado baixo. Quando você aplicar aqui nos terminais, por exemplo, quando você aplicar aqui no terminal A uma tensão de 0 volts, aí sim você vai ligar o LED. E quando você aplicar aqui no terminal A tensão de mais VCC, aí você vai desligar o LED. Então, nesse tipo aqui, ânodo comum, ele funciona com uma lógica invertida. O segundo tipo é o tipo cátodo comum. Cátodo é o terminal negativo do diodo, no caso do LED, porque LED também é um diodo, né? LED é um diodo que emite luz. Então, o cátodo ele é esse terminal aqui de baixo, o terminal negativo. E no display de 7 segmentos do tipo cátodo comum, conforme vocês podem ver aqui na imagem, os cátodos de todos os LEDs estão ligados, são conectados juntos. E quando você for ligar esse LED, esse display do tipo cátodo comum, você vai ligar o cátodo comum na sua tensão negativa, no GND, conforme eu coloquei aqui embaixo. E daí você vai ter aqui os terminais aqui para controlar individualmente os LEDs A, B, C, D, E, F, G. E esse sim funciona com a lógica normal. Por exemplo, aqui no terminal A, quando você colocar uma tensão positiva, ele vai ligar o LED. Quando você colocar a tensão GND no terminal A, ele vai desligar o LED. Bom, pessoal, depois de explicada toda essa teoria, vamos agora aprender como usar o display na prática. O modelo que eu vou utilizar nos nossos testes é esse aqui, o 5011AS. Veja só, conforme vem escrito aqui na lateral. Observe o seguinte, além dos 7 segmentos que eu expliquei, como você pode ver aqui, os 7 segmentos em formato de 8, ele possui esse ponto aqui. E esse ponto ele vai ser útil se você utilizar vários displays de 7 segmentos, um do lado do outro. Porque aí você pode usar esse ponto para marcar as casas decimais. Por exemplo, se você tivesse 3 displays de 7 segmentos aqui e você fosse escrever um número decimal, por exemplo, 12,4, daí você iria escrever 12 nos 2 primeiros displays, depois você iria acender o ponto para marcar a casa decimal e depois você iria escrever o 4. Então, é para isso que serve esse ponto aqui, que é utilizado também nos displays de 7 segmentos. Não em todos, mas esse aqui, por exemplo, possui. Agora, nós vamos ver a pinagem desse display. Como o display é muito pequeno, eu trouxe essa imagem aqui maior para vocês verem melhor. Eu vou virar o display aqui e vocês podem ver aqui na parte de trás que ele possui 10 pinos e são os pinos que estão representados aqui na imagem. Então veja só, a gente conta de baixo para cima, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nós temos o que cada pino corresponde. No caso aqui, o pino 7 corresponde ao LED A, que está aqui. O pino 6 corresponde ao LED B. O pino 4 corresponde ao LED C. O pino 2 corresponde ao LED D. O pino 1 corresponde ao LED E.
pino 9 corresponde ao LED F e o pino 10 corresponde ao LED G. E aqui o ponto ele chama de DP, e esse ponto está ativado no pino 5. E nós temos também os pinos 3 e o pino 8, que são o terminal cátodo comum, que conforme a gente tinha visto lá nos slides, quando é cátodo comum, você vai conectar no GND, certo? Só que eu vou mostrar isso na prática, você não vai conectar no GND diretamente, você vai conectar no resistor. Mas aí ele tem 2 pinos e aí fica a sua escolha. Se você quer conectar o seu cátodo comum no pino 3 ou no pino 8, tanto faz. Os dois são cátodo comum. Bom, pessoal, antes de fazer nosso projeto com Arduino, a gente vai testar o nosso display de 7 dígitos para ver se ele está funcionando mesmo. Então, eu vou ensinar aqui para vocês um testezinho bem rápido. Para isso, a gente vai usar protoboard. Vamos usar aqui esses jumpers jacaré, que estão numa fonte de 5 volts. Então, a gente vai usar uma fonte de 5 volts. E vamos utilizar também esse resistor aqui, que é um resistor de 220 ohms. É o seguinte, pessoal. A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com LEDs aqui. Então, a gente não pode ligar a tensão direto nesses LEDs, senão vai queimar os LEDs. Por isso que a gente utiliza o resistor aqui para limitar a corrente nos LEDs e evitar que eles queimem. Então, vamos lá. Eu vou encaixar o display aqui na protoboard. Agora, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Agora eu vou pegar nosso resistor aqui e eu vou conectar ele no terminal do cátodo comum. Deixa eu virar aqui para mostrar melhor. Vou conectar ele aqui no cátodo comum e vou puxar para o GND, certo? Para o barramento GND da protoboard. Agora eu vou pegar aqui da nossa fonte o negativo que está nesse jacaré preto aqui e vou conectar no barramento GND, certo? Agora a gente tem que testar todos os LEDs. Então vou ligar a nossa fonte de 5 volts aqui. E agora eu vou pegar o positivo, o fio positivo, que é esse laranja aqui, e a gente vai passando por cada LED para ver se está funcionando. Então vamos lá. Primeiro LED A. Veja que está funcionando o LED da posição A. Agora o LED da posição B. Veja que está funcionando também. Agora vamos aqui no LED da posição C. Também funcionando. O LED da posição D. Está funcionando também. O LED da posição E também está funcionando. Agora o LED F aqui em cima. Também funcionando. O LED G também funcionando. E por fim vamos testar o ponto para ver se ele está ligando. Veja que o ponto está ligando também. Então é isso, pessoal. Só um testezinho rápido aqui para a gente ver se o display está funcionando. E agora vamos para o nosso projeto com Arduino. Vamos controlar o display pelo Arduino. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um simples projeto para controlar o nosso display de 7 segmentos pelo Arduino. A gente vai fazer um contador que vai exibir o número contado no display de 7 segmentos. Para esse circuito, a gente vai utilizar esses dois botões aqui, o botão verde e o botão vermelho. A gente vai montar esse projeto de modo que o botão verde vai ser um botão que vai incrementar o número, ou seja, cada vez que a gente pressionar o botão verde, o número exibido no display vai aumentar. E o botão vermelho vai ser um botão de decremento. Quando a gente pressionar o botão vermelho, o número exibido no display vai diminuir. A gente vai utilizar também esses dois resistores aqui, que são resistores de 2K2 e eles serão utilizados como resistores pull-down para os dois botões de incremento e decremento.
Lembrando que o desenho do circuito que a gente vai montar vai ficar disponível no final do vídeo, caso você queira montá-lo aí também no seu laboratório, na sua casa. Agora, vamos para a IDE do Arduino para eu explicar a programação. Bom, pessoal, nosso programa aqui é muito simples e eu vou fazer uma breve explicação. Primeiro, o que a gente faz aqui é definir algumas constantes. Então, a gente define aqui que o LED A vai ser a constante 2, porque a gente vai conectar o LED A do nosso display de 7 segmentos no pino digital 2 do Arduino. Daí, a gente define que o LED B é igual a 3, porque a gente vai conectar o LED B do display de 7 segmentos no pino digital 3 do Arduino. E assim por diante, a gente define todos os outros LEDs aqui, como as constantes que representam o pino digital do Arduino que a gente vai conectar. Depois a gente vem aqui e define que o botão de incremento vai ser igual a 9, porque a gente vai conectar o botão de incremento no pino digital 9 do Arduino. E o botão de decremento igual a 10, porque a gente vai conectá-lo no pino digital 10 do Arduino. Daí aqui a gente tem as nossas variáveis e você vai lembrar lá da tabela que a gente viu na parte teórica. A gente tem a variável número, que eu coloco o valor inicial dele para ser 0, porque eu quero que quando o programa começar, que esse número seja igual a 0 e depois a gente possa incrementá-lo e decrementá-lo. E eu coloco aqui o byte ABCDEFG igual ao valor que corresponde a 0 lá na nossa tabela. Veja só um detalhe importante aqui. ABCDEFG são 7 bits e a gente está trabalhando com byte, que corresponde a 8 bits. Mas isso não tem importância, porque um dos bits desse byte a gente não vai utilizar. Então, a gente só utiliza os 7 bits correspondentes a ABCDEFG. E o byte, esse byte aqui, o primeiro aqui da frente, a gente não vai utilizar. Ele sempre vai ser igual a 0. Então, a gente faz o seguinte, iguala ABCDEFG, no valor inicial, a gente coloca o valor correspondente a 0 na tabela. E antes de colocar esse valor binário, a gente coloca isso aqui que é muito importante, 0B. Esse 0B indica que a gente está trabalhando na base binária. Se você não colocar esse 0B, a IDE do Arduino vai entender que você está trabalhando na base decimal e vai bagunçar tudo o programa. Então, muito importante isso aqui. Daí, logo aqui abaixo, a gente tem a função exibe número no display, mas eu vou deixar essa função para o final. Primeiro eu vou explicar o setup e o loop. Então, vamos lá. No setup é muito simples. Primeiro, a gente declara os nossos botões como entradas digitais do Arduino. Veja só, os dois botões como input aqui, input e input. Depois a gente declara os LEDs do display de 7 segmentos como saídas do Arduino, que a gente vai conectar esses LEDs em saídas digitais. E depois a gente entra na função exibe número do display para exibir o valor inicial que a gente definiu lá em cima como 0. Daí, a gente entra na função loop. E a função loop ela é muito simples também. O que a gente vai fazer é o seguinte. Quando o botão de incremento for pressionado, a gente vai incrementar o nosso número e exibir ele no display. E quando o botão de decremento for pressionado, a gente vai decrementar o número e exibir no display. Então, vamos lá. Se digital read botão incremento igual a high, ou seja, se o botão de incremento for pressionado, aí a gente faz o seguinte. Se esse número for igual a 9, que já é o máximo, a gente coloca que número é igual a 0, como se fosse um ciclo. E se o número for diferente de 9, a gente simplesmente incrementa esse número. E depois de incrementar, a gente entra na função exibe número no display para exibir o número no display. Depois a gente entra nesse loop aqui para evitar que o programa faça vários incrementos enquanto você mantém o botão pressionado. Então a gente fica nesse loop aqui, enquanto o botão estiver pressionado, simplesmente fazendo nada, para que ele só possa fazer outro incremento quando você soltar o botão. Certo? Daí aqui a gente tem praticamente a mesma coisa para o botão de decremento. Se o botão de decremento for pressionado, daí a gente faz, se o número for diferente de 0, a gente faz número menos menos, o próprio decremento. E se esse número for igual a 0, no caso aqui else, aí a gente volta como um ciclo. A gente faz que esse número é igual a 9.
E depois de fazer esse procedimento, a gente exibe o número no display. Depois a gente faz aquele mesmo loop ali que eu mostrei lá em cima, para evitar que o programa faça vários decrementos enquanto você mantém o botão pressionado. E depois que a gente sai dessa condicional, a gente dá um delay de 50 milissegundos para depois voltar para o loop de novo. Agora eu vou explicar a função exibe número no display. E você vai ver que essa função ela é praticamente a nossa tabela. Veja só o que a gente faz aqui. A gente faz um switch do número, da variável número, ou seja, a gente faz um faça caso desse número. E aqui a gente simplesmente aplica a tabela. Se o número for igual a zero, ou seja, caso zero, a gente coloca o nosso byte A, B, C, D, E, F, G correspondente ao valor lá da tabela, que é o valor correspondente para representar zero. Se o número for igual a 1, a gente coloca que o byte vai ser o valor aqui correspondente para representar o número 1. E assim por diante para todos os números, conforme a gente viu na tabela. Essa parte aqui é só uma cópia da tabela lá que a gente viu na parte teórica, certo? E depois que ele define o valor do byte, de acordo com o número, a gente faz o seguinte. A gente vai pegar aqui e escrever nos LEDs, veja só, LED A, LED B, LED C, LED D, LED E, F e G. Daí a gente vai ler o bit read, através da função bit read, a gente vai ler o bit da posição do byte A, B, C, D, E, F, G, que corresponde a esse LED. E vamos escrever digital write, esse valor do bit, no LED correspondente. E a gente faz isso para os 7 LEDs. E é basicamente isso, pessoal. É um programa bem simples. E agora vamos testar nosso projeto. Então, pessoal, a gente está aqui já com o nosso circuito montado. Observe o seguinte, a gente fez as conexões do display de 7 segmentos conforme a gente colocou no programa. Então, LED A, que no caso está aqui, o fio cinza, a gente conecta no pino digital 2 e assim por diante com todos os LEDs. Mas caso você tenha alguma dúvida sobre a montagem desse circuito, o esquema dele vai ficar desenhado aí no final do vídeo. E aqui no caso, o botão de decremento, que é esse fio branco, a gente conectou no pino 10, conforme a gente falou no programa. E esse fio marrom aqui, que está no botão de incremento, a gente conectou no pino digital 9. O programa que a gente mostrou também já foi gravado aqui na placa do Arduino. Então agora só vou ligar e testar. Vamos lá. Vou conectar aqui o cabo no Arduino. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Veja que ele começa exibindo o número 0, porque você vai se lembrar lá no programa que a gente programou o nosso byte. Primeiro a gente programou o valor inicial do número para ser 0. E a gente programou o byte para o valor inicial dele também exibir 0. Então ele começa com 0. Agora vamos testar o incremento. Então quando eu pressionar aqui o botão verde, você vai ver que ele vai incrementando o número. Chegamos no número 9 aqui. E aí teve aquela parte lá do programa também que eu mostrei para vocês, que agora quando a gente incrementar, ele vai para 0, como se fosse um ciclo, porque aqui a gente está trabalhando só com a casa decimal. Se a gente tivesse com outro display aqui, aí ele iria para 10, mas como a gente está trabalhando só com 1, quando chega em 9, que é o valor máximo, a gente faz esse ciclo. Então pressiono mais uma vez aqui, veja só que ele foi para 0. Vamos incrementar mais um pouco e vamos testar o decremento. Então agora ele está em 6, vamos pressionar aqui e ele vai decrementar nosso número. Chegamos em 0, que é o valor mínimo. E aí você também vai lembrar lá no programa que a gente fez para ele ser como se fosse um ciclo também no decremento. Então chegou em 0, a gente vai decrementar e ele vai para 9. A gente faz esse ciclo porque se tivesse outro display de 7 segmentos aqui, por exemplo, se tivesse aqui marcando 10,
Quando a gente apertasse para decrementar, ele iria para 9. Então, vou apertar aqui novamente. Veja só, ele foi para 9. E é isso, pessoal. Creio que a gente testou tudo aqui do nosso projeto. O vídeo fica por aqui. Eu acho que deu para a gente aprender bastante coisa sobre o display de 7 segmentos. Se esse conteúdo foi útil ou interessante para você, deixe um like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.